castelo forte é o nosso Deus. Eu quero convidar os irmãos para que abramos a Bíblia em Êxodo, capítulo 20. Nós continuaremos as exposições nos 10 mandamentos, conforme prescritos pelo nosso Senhor, o Deus de Israel, aquele que nos ama, que nos tirou da escravidão do Egito, do pecado, nos trouxe para perto de si por meio do seu Filho e que agora requer de nós que, por gratidão, possamos celebrá-lo como único Deus diante de quem todas as nossas atitudes devem ser colocadas, de maneira que Ele mesmo ordena, não fazendo imagens dele que não sejam aquelas conforme as Escrituras, que nós não desonremos o nome, o santo nome do Senhor, que é aquilo que pertence ao seu ser, às suas perfeições. E agora, meus amados irmãos, nós iniciaremos a exposição do 4º mandamento, a guarda do dia de sábado, o dia do Senhor. Portanto, eu quero convidar aos amados irmãos para lermos juntos o versículo 8 até o versículo 11 de Êxodo, capítulo 20. Leiamos. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Amém, meus irmãos. Vamos orar mais uma vez? Querido Deus, nós estamos diante de Ti neste culto e desde o início temos aqui celebrado o Teu santo nome por meio da leitura de Tua palavra que fala aos nossos corações, por meio dos cânticos que cantamos, das orações que fizemos, da confissão que prestamos quanto àquilo que cremos a respeito de Ti e da Tua providência. E agora nós queremos, ó Pai, que o Senhor nos abençoe para que possamos ouvir a Tua palavra de uma maneira clara, para que ela seja eficaz para as nossas vidas. Nós estamos diante da lei do Senhor, a lei que nos dá a liberdade de podermos conhecer mais a respeito de Ti e de viver para a Tua inteira glória. Por isso, Senhor Deus, que o Teu Santo Espírito, o mesmo que inspirou este texto, agora possa também nos iluminar, a mim e a todos os meus irmãos, para que juntos possamos ser edificados por esta santa palavra do Senhor e que verdadeiramente abramos os nossos corações para ouvir o que o Teu Espírito tem a dizer à Tua igreja. É esta oração que nós Te fazemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus amados irmãos, nós estamos diante de um dos mais controversos mandamentos da lei, a guarda do dia do Senhor. Este mandamento traz algumas peculiaridades muito significativas e por esta razão, por causa da sua complexidade, por causa dos debates que existem em torno do assunto deste mandamento, eu pretendo investir alguns domingos, alguns sermões, expondo algumas partes deste mandamento. Portanto, hoje eu farei apenas uma breve introdução a respeito do que significa, de maneira geral, a guarda do dia de sábado,
para depois, noutra pregação, eu então expor aos irmãos de uma maneira mais específica, de uma maneira mais aprofundada, a respeito de detalhes significativos acerca deste mandamento. Os irmãos sabem que este mandamento, ele é inclusive causa de separação ou divisionismo, até mesmo de denominações. Os adventistas do sétimo dia, por exemplo, trazem este mandamento como advogado para sustentar a guarda de um dia da semana, o sábado propriamente. Os cristãos em geral, entretanto, têm uma outra interpretação a respeito disto. Portanto, somente por esta definição, ou este divisionismo que existe, já seria suficiente para que nós tivéssemos um olhar mais diferenciado para este mandamento. Mas há outras razões porque este mandamento também é complexo. Ele é o primeiro dos mandamentos a iniciar de maneira positiva. Os irmãos observem que os 3 mandamentos anteriores se iniciam de maneira negativa: não terás, não farás, não tomarás. Agora, o mandamento ele vem de maneira positiva: lembra-te do dia de sábado para o santificar. E esta positividade do mandamento tem algumas características muito importantes. Uma delas é o fato de que o povo de Israel, diferentemente dos mandamentos anteriores e de até mesmo alguns posteriores, o povo de Israel já praticava, ou ele já tinha uma noção mais ampla do que significava este dia de sábado. E a razão é porque o povo de Israel, ao ler a lei de Moisés, percebia naturalmente ali, desde o início da fundação do mundo, a maneira como a revelação progressiva vinha sendo trazida ao povo oralmente, por meio dos pais, aos filhos. Eles sabiam que havia um Deus que havia criado todas as coisas, trabalhado exaustivamente em 6 dias, mas que no 7º dia este Deus havia descansado das suas obras. E os irmãos podem, inclusive, verificar na narrativa que nós temos do Gênesis, logo nos capítulos iniciais, que o destaque que é dado por Moisés é exatamente o fato de que Deus se empenhou para criar todas as coisas com perfeição. E o resumo que Moisés faz no capítulo 2 de Gênesis é o seguinte: assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército, e havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito, e abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que, como Criador, fizera. Portanto, desde a criação, os nossos irmãos do passado já percebiam a ordem de Deus de trabalhar ao longo de 6 dias, mas de dedicar um dia específico para o Senhor. E os irmãos perceberão ao longo de toda a Escritura o chamado de Deus para que o povo seja obediente a Ele, no sentido de descansar. Há, meus amados irmãos, neste mandamento, um aspecto também muito curioso, que é o fato de que Deus, o nosso Senhor, diz para o povo lembrar-se. Possivelmente, meus amados irmãos, o povo de Israel, em algum momento da sua caminhada, se esquecia do descanso, da necessidade que eles tinham de parar os seus movimentos cotidianos, rotineiros e descansar, tendo em vista que a palavra sábado, como ela é utilizada no texto bíblico, é uma tradução do hebraico sabat, que significa descanso, significa repouso, significa folgar, significa repousar. Portanto, a ideia da palavra sábado, ou do sabá no Antigo Testamento, é exatamente a ideia de que, dentre os dias que nos são dados, nós temos a ordem de Deus de retirar destes dias um dia para que possamos repousar,
folgar, descansar. O povo de Israel, por causa da escravidão do Egito, não descansava. O povo trabalhava 365 dias como escravo. Eles não tinham dias de folga, eles não podiam descansar, eles estavam sob um trabalho forçado. Mas Deus, pela sua imensa graça, ordena que agora este povo, que Ele tirou do Egito, que Ele tirou da terra da escravidão, da casa da servidão, agora este povo pode se regozijar no Senhor, deixando aquele trabalho pesado, aquele trabalho forçado, e agora tendo um dia inteiro para que possa repousar, descansar, folgar, ter o seu lazer, recuperar as suas energias. Portanto, meus amados irmãos, o quarto mandamento, ele é um mandamento de bênção, de graça, e por esta razão, desde o início, nós vemos Deus dizer: Deus abençoou este dia. De maneira muito interessante, meus amados irmãos, nós vemos também nas Escrituras o fato de que o descanso para o povo de Israel era uma maneira de Deus também trazer este povo para mais perto de ti. A narrativa que nós lemos no livro de Levítico é de que durante o sábado, isso está em Levítico 23, versículo 3, o povo se reunia no sábado numa santa assembleia, numa reunião solene. Era uma maneira exatamente de as famílias deixarem as suas atividades privadas para agora se reunirem como congregação do Senhor, como Assembleia Santa. Portanto, além do descanso necessário, do descanso físico, havia também o ato de adoração. O povo era chamado para estar na presença do Deus de Israel, do Deus vivo, santo e verdadeiro, para descansar das suas terríveis pressões, dos trabalhos dos dias, dos trabalhos forçados e pesados, para agora celebrarem como família do Senhor. Aquilo que antes estava concentrado nas famílias individualmente ou nos indivíduos, agora passa a ser focado na coletividade, na Santa Assembleia, no povo de Deus. Portanto, dois aspectos são comuns na guarda do dia do Senhor, do dia de sábado: o descanso necessário e a adoração coletiva. São esses dois aspectos que vão nortear este mandamento: o descanso que Deus nos permite ter de todo o nosso trabalho e, ao mesmo tempo, o momento de adoração coletivo do povo de Deus. Estes dois princípios do descanso e da adoração é que vão nortear o sábado, o dia do Senhor. Nós vamos perceber, portanto, ao longo de toda a narrativa do Antigo Testamento, muitos e tantos profetas chamando a atenção do povo de Deus para o fato de que o povo de Deus, por muitas vezes, se esquecia de guardar este santo sábado. Nós lemos, por exemplo, aqui, durante a liturgia deste culto, o texto de Jeremias, no capítulo 17, e eu quero lembrar os irmãos do texto que nós lemos. Jeremias 17, o Senhor diz o seguinte: assim diz o Senhor, versículo 21, guardai-vos por amor da vossa alma. Veja que informação importante que o Senhor nos dá. O puritano Thomas Watson chega a dizer que a guarda do dia do Senhor é um remédio para a alma. Assim como nós procuramos remédios físicos quando nós estamos doentes, o dia do Senhor é um elevo, um remédio, a cura para a nossa alma. E ele então traz este texto como fundamento, porque o Senhor diz para o povo: guardai-vos por amor da vossa alma. Muito interessante, irmãos, o princípio de que Deus, por sua graça, Ele quer que o seu povo descanse. E por isso, na sequência do texto do profeta Jeremias, o que nós temos é: não carregueis cargas no dia de sábado. Ou seja, não peguem pesado.
Vocês precisam de um dia de descanso para refazer as suas energias e para alimentar a alma. Se durante 6 dias vocês alimentam o físico, trabalhando, amealhando recursos, juntando bens, agora vocês precisam respirar, descansar do trabalho físico e se concentrarem no trabalho espiritual, para que vocês possam ser alimentados espiritualmente e também fisicamente, no sentido de descansar o corpo, para que vocês possam viver bem os demais dias. Por isso, não carreguem cargas pesadas, nem introduzam estas cargas pelas portas de Jerusalém. Aqui é uma referência ao comércio. Introduzir as cargas pelas portas era aquilo que os mercadores faziam, os comerciantes faziam. Eles carregavam os seus produtos e depois levavam para Jerusalém para distribuir esses produtos aos feirantes, aos comerciantes. Então o profeta também está dizendo: não trabalhem e nem façam outras pessoas trabalhar. Ou seja, não dê trabalho para as outras pessoas, deixe que elas também descansem. Não tireis cargas de vossa casa no dia de sábado, de maneira que os nossos trabalhos rotineiros, cotidianos, aqueles trabalhos que nós fazemos dentro da nossa casa, eles podem ser feitos noutros dias, mas no dia do Senhor deve-se evitar tipos de trabalhos que nos vão trazer pesos. Não façam trabalhos dentro da casa de vocês, nem façam obra alguma. Antes, separai, santificai, deixai este dia separado, diferente dos outros. Santifiquem o dia de sábado como ordenei a vossos pais. Observem novamente o aspecto histórico do 4º mandamento. Esta ordem nos foi dada desde os nossos pais, não é, portanto, um mandamento novo. Os nossos irmãos do passado, eles já sabiam o que Deus queria, o que Deus pretendia. E observem, meus amados irmãos, que a sequência do texto do profeta Jeremias diz: se deveras me ouvirdes, diz o Senhor, não introduzindo cargas pelas portas da cidade no dia de sábado, santificardes o dia de sábado, não fazendo nele obra alguma, o que acontecerá? Versículo 25. Então, pelas portas desta cidade entrarão reis e príncipes, que se assentarão no trono de Davi, andando em carros e montanhas em cavalos, eles e seus príncipes, os homens de Judá e os moradores de Jerusalém, e esta cidade será para sempre habitada. O que o Senhor promete aqui nesta profecia é que Ele abençoaria o povo de uma maneira extraordinária, dando ao povo aquilo que o povo precisa, dando sustento ao povo, dando bons governantes ao povo, dando ao povo aquilo de que o povo precisava. O versículo 26 diz que das cidades de Judá, dos contornos de Jerusalém, da terra de Benjamim, das planícies, das montanhas e do sul, estas pessoas vão trazer holocaustos, sacrifícios, ofertas de manjares, incenso, oferecerão sacrifícios de ações de graças na casa do Senhor. Veja que coisa interessante, meus amados irmãos. O Senhor, portanto, diz: se vocês não trabalharem no dia de sábado, não carregarem cargas, fazerem comércio, trabalharem nas suas casas, vocês terão tempo para usufruírem do benefício de receberem do Senhor o verdadeiro sustento necessário. Portanto, o sábado também é uma maneira de nós confiarmos na provisão do Senhor. É uma maneira de nós entendermos que, ao obedecermos ao nosso Pai e reservarmos um dia para nos esquecermos dos nossos trabalhos seculares e nos concentrarmos no alimento da nossa alma, é uma maneira de dizer para o Senhor que nós confiamos na provisão dEle. Ele vai nos sustentar. Os irmãos devem se lembrar de que quando o povo de Israel peregrinava no deserto, e havia muita reclamação em torno da liderança de Moisés, alguns chegaram a dizer que Moisés havia tirado o povo do Egito, onde eles podiam comer muitas carnes gordas, ter alimentos fartos, para morrer no deserto, porque agora eles estavam com fome. Começaram a murmurar,
E Deus então fez um pacto, uma promessa a Moisés, dizendo: eu vou alimentar o povo. E Deus então manda o maná, manda codornizes, mas Deus dá um mandamento muito interessante: olha, no dia de sábado vocês não recolherão, não ajuntarão, vocês no dia de sábado estarão descansando. Mas o povo, meus amados irmãos, não confiou na provisão de Deus e quis ajuntar para si, acumular para si uma poupança alimentícia com medo, com temor de não ter o sustento. Todavia, o nosso Senhor, para ensinar o povo, fazia apodrecer aquilo que sobrava, ou aquilo que o povo ajuntava, exatamente para demonstrar ao povo a necessidade de nós confiarmos na provisão do Senhor. Não à toa, o nosso Senhor Jesus Cristo nos orou a orar, dizendo: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. O povo de Deus precisa aprender que o trabalho é muito importante, mas a provisão do Senhor é exatamente a confiança que todos nós devemos ter. Por isso, meus queridos irmãos, o quarto mandamento, ele nos lembra de algo muito precioso que muitas pessoas acabam se esquecendo. Porque o mandamento, ele é dividido em 3 partes. Na primeira parte é o quê? Lembra-te do dia de sábado para o santificar. A segunda parte é o como. 6 dias trabalharás, farás sua obra. No 7º dia não farás obra, ninguém da sua casa. E a terceira parte é o porquê. Versículo 11. Porque em 6 dias fez o Senhor o céu, e ele descansou e abençoou, e o santificou. Portanto, o mandamento, que é o maior de todos, e que é o mais repetido nas Escrituras, especialmente do Antigo Testamento, é o mandamento que nos ensina sobre a nossa vida diária. Não é um mandamento que se restringe apenas ao domingo. Infelizmente, muitas interpretações equivocadas tendem a focar este mandamento apenas no domingo. E muito da interpretação deste mandamento é uma interpretação legalista, que muitas vezes vê aquele que é ausente a um dos cultos, ou que por uma necessidade específica se ausenta do culto, como aquele que quebrou este mandamento. Mas o que nós veremos na sequência das exposições é que o mandamento não contempla somente este aspecto do domingo. O mandamento também contempla um outro aspecto que é quase sempre esquecido na exposição deste mandamento, que é o trabalho. Observe que o versículo 9 diz: 6 dias trabalharás. Então, o mandamento também enfatiza um outro pecado que é muito comum, que é o pecado da preguiça, que é o pecado de não trabalhar, de fazer um trabalho de maneira errada, de não dar valor àquilo que Deus nos dá para que nós possamos ter recursos para sustentar a nossa família, para sermos úteis à sociedade, para sermos úteis à igreja. O trabalho, portanto, meus irmãos, não é visto como uma maldição. Infelizmente, muitos leem o trabalho como uma maldição, porque quando Deus dá aquela punição, aquele castigo distribuído a Adão, Eva e a serpente, Deus diz: você vai trabalhar, do suor do teu rosto você vai comer, você vai sofrer para ter os seus recursos. Portanto, alguns acham que o trabalho é uma maneira de Deus punir as pessoas. Mas isto não é verdade. Antes desta punição dada a Adão, Deus havia ordenado a Adão o trabalho. Tanto que ele cria o jardim, coloca Adão no jardim e diz: cuide do jardim, cultive. Isto é um trabalho. Adão deveria ser um jardineiro perfeito, para cuidar da criação.
Ele deveria ser um veterinário para cuidar dos animais que Deus criou e colocou sob sua supervisão e cuidado. Adão deveria ser responsável por tudo aquilo que Deus criou. E este é o fundamento do trabalho. Nós somos chamados por Deus para trabalharmos, ou seja, para cuidarmos da criação que Deus nos deu, meus amados irmãos. Portanto, o trabalho não é um peso. O trabalho não pode ser visto como um castigo. O trabalho é para o povo de Deus bênção, porque Deus trabalhou durante 6 dias para criar o mundo, e Ele então deu para nós esta lição de que a maioria do tempo é para que nós possamos de fato trabalhar. O nosso Senhor Jesus Cristo disse certa vez aos discípulos: eu trabalho e o meu Pai também trabalha até agora. Deus não está descansando, Jesus Cristo não está descansando, o Espírito Santo não está descansando, a Trindade trabalha em favor de todos nós e de maneira especial do seu povo, porque Cristo permanece intercedendo por nós, o Pai continua nos dando sustento, o Espírito continua agindo em nossas vidas. Por isso o salmista escreveu que enquanto nós estamos dormindo, Deus continua nos sustentando, nos dando aquilo que é necessário. O salmista também escreveu no Salmo 121 que o nosso Deus não cochila, não dorme, aquele que nos guarda. Por isso, esta é uma ênfase muito importante que é dada neste mandamento. 6 dias trabalharás. O verdadeiro crente no Senhor, ele entende que o trabalho é uma bênção de Deus e é uma maneira de obedecer a este mandamento. É uma maneira de honrar o Senhor de maneira positiva. É uma maneira de dizer que Deus, de fato, nos criou para que nós possamos fazer algo por este mundo e neste mundo, produzir, criar cultura. Portanto, meus amados irmãos, nós não podemos separar estes dias como se eles fossem dias seculares, dias que pertencessem a uma outra esfera, a um outro Deus. Infelizmente, esta é uma divisão terrível que muitas pessoas acabam por fazer, que é separar o domingo dos demais dias da semana. Então, nós vivemos os dias da semana como se eles estivessem alheios, distantes, e que não tivessem nada a ver com Deus. É uma outra vida, um outro mundo. E apenas no domingo nós comparecemos na igreja para ali sermos, quem sabe, purificados, santificados. Nós mudamos o nosso jeito de ser, mudamos a nossa voz, mudamos as nossas vestes, para parecer que aquele dia é um dia diferente. Mas o que o nosso Deus está nos ensinando, desde o primeiro mandamento, é que toda a nossa vida é vivida diante dEle. Coram Deo. Lembrem os irmãos o primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. Toda a vida, meus irmãos, do povo de Deus deve ser vivida diante dEle. Portanto, o trabalho que nós realizamos durante 6 dias da semana é diante do Senhor. Nós trabalhamos para o Senhor. Por isso o apóstolo Paulo orientou que os servos devem obedecer aos seus senhores no Senhor, que os senhores devem tratar os seus servos no Senhor, com a dignidade que ambos merecem. Portanto, o nosso trabalho não pode ser visto como um castigo, como um peso, mas deve ser visto como uma bênção de Deus, que Ele nos permite ter, na maior parte do tempo, para termos recursos, para estudarmos, para termos dinheiro, para adquirirmos propriedades, para abençoarmos as pessoas, para sermos bênção na sociedade, na vida da igreja. Foi assim que os grandes reformadores entenderam, foi assim que os puritanos entenderam, a ponto de serem acusados de serem um dos fundadores do capitalismo. No clássico livro do sociólogo Max Weber, ele faz esta leitura, que os protestantes são a origem do capitalismo, e a razão é muito simples. O Weber descreve que os puritanos, eles trabalhavam para a glória de Deus, eles não tinham vícios, não gastavam seus dinheiros com coisas viciosas, não perdiam, não jogavam seu dinheiro fora, então eles acumulavam dinheiro,
Eles ficavam ricos, faziam os seus trabalhos de maneira perfeita. As pessoas gostavam daquilo que faziam porque eles faziam bem feito para o Senhor. Portanto, eles ficavam ricos, juntavam riquezas porque não gastavam, faziam poupança. Olha que método interessante. Ganhava, gastava menos. Mas eles não faziam isso para praticar um tipo de capitalismo selvagem, muito pelo contrário. Inclusive o próprio Calvino, que antecedeu os puritanos, obviamente, ao defender esta ideia dos recursos, ele disse que nós deveríamos ter recursos e riquezas para ajudar aqueles que necessitam, para que pudéssemos oferecer às pessoas recursos de que elas necessitassem, de maneira, como disse o apóstolo Paulo, que nós cuidemos da família da fé, para que não haja no nosso meio ninguém que porventura tenha necessidade, que venha padecer necessidade. Por isso, meus amados irmãos, o quarto mandamento é também acerca do trabalho, é também acerca do nosso esforço, de fazer como o nosso Deus, de dedicar maior parte dos dias para que possamos trabalhar para o Senhor, para que possamos cuidar da nossa família, para que possamos ter recursos, para que possamos conquistar os bens, aqueles que Deus nos permite ter, para o nosso benefício. Veja como Deus é gracioso. Ele nos dá o trabalho, Ele nos dá o emprego, para que possamos ter aquilo de que gostamos, aquilo de que precisamos, para que possamos comprar as nossas coisinhas. Deus é um Deus bondoso para conosco, para que possamos usufruir deste benefício que a própria criação nos dá. Deus é um Deus bondoso, meus irmãos, e Ele requer de nós que então, agora, depois de trabalharmos por estes dias, os 6 dias, depois de trabalharmos por este longo período, nós retiremos um pouco de tempo, 24 horas, de todas as outras horas da semana, para que possamos descansar, e não trabalhar como nós trabalhamos, deixar as coisas que fazíamos um pouco de lado, descansadas, para que agora nós possamos descansar, fisicamente, e principalmente de maneira espiritual, como disse Thomas Watson, cuidando de alimentar a nossa alma. O nosso Deus é, portanto, gracioso, meus amados irmãos. Ele quer que nós tenhamos descanso, e Ele quer que nós tenhamos um momento de comunhão, para que possamos adorá-lo, para que possamos, meus irmãos, chegar aqui no domingo, no dia do Senhor. Nós trataremos desta temática mais à frente, desta associação do dia de sábado com o domingo, do dia do Senhor, para sabermos se são as mesmas coisas ou não. Mas até aqui, pensando que chegamos todos neste dia, o dia que nós reservamos para o culto, para celebrarmos juntos as bênçãos que Deus nos deu ao longo da semana, para compartilharmos uns com os outros as nossas lutas, os nossos desafios, mas também as nossas conquistas, para podermos trazer ao Senhor os resultados daquilo que nós conquistamos. Esta é a função do dia de sábado, do sabate. É o descanso que nós precisamos ter das nossas atividades. Alguns pesquisadores norte-americanos fizeram recentemente uma pesquisa e eles constataram que aquelas pessoas que geralmente, comumente são chamadas de workaholics, que são aqueles que vivem trabalhando e que não têm tempo de parar, estas pessoas são aquelas mais suscetíveis a adquirir algumas das doenças deste século, como depressão, ansiedade, por exemplo, ou alguns outros transtornos, inclusive neurológicos. Alguns chegam a associar a alguns tipos de demências, porque estas pessoas não param, elas não descansam a sua mente, elas não têm um tempo para contemplar a criação do Senhor, para respirar a natureza, para sorrir. Elas não têm tempo para conversar com pessoas, para compartilhar as lutas uns dos outros, para ouvir as histórias de outros. Elas não têm tempo para estarem na presença de Deus, para ouvirem a palavra de Deus, para se alimentarem. Então, estes pesquisadores chegaram à conclusão de que
É preciso descansar. Não são pesquisadores cristãos, portanto, eles não associaram esta ideia à ideia bíblica. Mas, obviamente, nós conhecemos que Deus, que é o Criador da ciência, Ele faz com que os cientistas, muito embora não nomeiem estas coisas como sendo cristãs, mas elas apontam para aquilo que o próprio Deus já havia ensinado. Não é preciso que as pessoas mais digam que nós precisamos descansar. Deus disse isso desde a criação, Ele descansou. Mesmo sendo Deus, porque nos quis ensinar de maneira didática que nós precisamos também de descanso, meus amados irmãos. Outro aspecto muito importante aqui, além deste que eu estou mencionando, é que o nosso Senhor, meus amados irmãos, Ele também requer de nós que nós vivamos uma vida prática. O que eu quero dizer com isto? Eu quero dizer com isto que nós não devemos pensar que o mandamento do Senhor é uma separação de esferas, como eu mencionei agora há pouco. O que eu quero dizer é que Deus deseja que o dia do Senhor, o sabate, que o domingo, como nós comumente chamamos, seja aquele dia que é exatamente o dia no qual nós contemplamos a nossa criação, contemplamos aquilo que fizemos enquanto trabalho, e que agora, renovados, respirando esta renovação dada pelo Senhor, municiados pela palavra do Senhor, municiados pela comunhão dos santos, municiados pelos sacramentos quando são ministrados, pelo prazer de trazermos ao Senhor as nossas ofertas, nós agora possamos retomar as nossas atividades cotidianas, rotineiras, diárias, de maneira a, mais uma vez, celebrar agora com o mundo, com as pessoas, a alegria de termos sido renovados por esta presença santa do Senhor. E quem nos ensinou isso, meus amados irmãos, foi o próprio Senhor Jesus Cristo. Há um episódio bastante interessante, quando aqueles discípulos estavam cansados da rotina, da correria, a multidão pressionava, e eles então chegaram para Jesus e disseram: Senhor, nós estamos cansados. E o nosso Senhor, então, se retira para outra margem e Ele diz: vamos descansar. E esta ideia do nosso Senhor era exatamente para confirmar que o descanso físico, ele é um descanso necessário, mas o principal descanso que nós precisamos, além do descanso físico, que não é diminuído nas Escrituras, muito pelo contrário, ele é incentivado, é o descanso espiritual. E com isto eu vou finalizar esta introdução a este mandamento. Quando o texto ele traz aqui a expressão Senhor, como nós já vimos nos demais mandamentos, escrito em letra maiúscula, que é o Deus da aliança, o Senhor Yahvé, o Deus do pacto, quando ele diz que esse é o Senhor teu Deus, e quando ele diz no versículo 11 que o Senhor abençoou e santificou, aqui nós vemos uma clara referência àquele que é o Eu Sou, o Senhor Emanuel, o Deus conosco, Jesus Cristo. E é por esta razão que o escritor aos Hebreus, escrevendo para os cristãos, disse agora que nos resta um descanso. Resta um descanso para o povo de Deus. Que descanso é este que é mencionado pelo escritor aos Hebreus? É exatamente aquele dia final no qual todos nós, ao passarmos pelas dores deste mundo, nós nos encontraremos com o Senhor, e Ele então enxugará dos nossos olhos toda lágrima, e nós estaremos na presença dEle por causa de Jesus Cristo, nosso Senhor. Por isso, meus amados irmãos, o nosso Senhor Jesus Cristo declarou aos seus discípulos ser Ele o descanso.
Os irmãos vão se lembrar que por algumas vezes, pelo menos 7 ou 8 vezes, e eu falarei disso numa outra mensagem, mas pelo menos 7 ou 8 vezes, Jesus foi questionado a respeito do sábado. Porque em alguma situação ele curava no sábado, noutra situação discípulos colhiam espigas para comer no sábado, e os fariseus legalistas, interpretando o mandamento de maneira errada, eles questionavam Jesus, inclusive repreendendo Jesus, mas Jesus em todos os casos disse: eu sou o Senhor do sábado. Com isso, Jesus queria ensinar aquelas pessoas que o verdadeiro descanso do qual eles precisavam era Ele próprio. Porque aquelas pessoas estavam tentando confiar em seus próprios recursos, tanto para a salvação quanto para a provisão. E por isso elas pensavam que tudo aquilo que elas faziam é que trazia a elas os benefícios de suas obras, quando na verdade eles estavam se esquecendo dos seus próprios pais, como Davi, por exemplo, que na consagração do templo foi capaz de dizer: Senhor, todas estas coisas que nós te oferecemos não são nossas, vêm das tuas próprias mãos. Eles já deveriam saber que tudo aquilo que têm, que possuíam, vinha do Senhor, mas eles não foram capazes de descansar em Cristo. Ao contrário, eles preferiram acusar Jesus Cristo de quebrar a lei, quando Jesus mostrou que a guarda do dia de sábado não deve ser interpretada de maneira legalista, não deve ser interpretada como se nós precisássemos guardar dias, meses e anos. O apóstolo Paulo disse isso, pelo menos em 2 dos seus textos, quando ele escreve, por exemplo, na carta aos Romanos, no capítulo 14, o apóstolo Paulo menciona esta situação àqueles irmãos, dizendo que alguns deles julgavam os outros por causa do sábado, por causa de dias. E ele então vai dizer que estes irmãos não deveriam utilizar este tipo de argumento, porque este tipo de argumento não deveria mais ser considerado. Um texto ainda mais claro é o texto de Colossenses, no capítulo 2, quando nesta carta Paulo defende a superioridade de Jesus Cristo sobre a religião judaica ou dos judaizantes, que eram muito fortes, muito comuns naquela região, e que tentavam impor sobre os cristãos as mesmas regras judaicas. Paulo diz o seguinte, que eles não deveriam ser julgados, versículo 16 do capítulo 2 de Colossenses: ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. A ideia de Paulo aqui é que alguns estavam usando o 4º mandamento legalisticamente, exigindo que as pessoas cumprissem apenas pelo rigor mecânico, como se vir a igreja fosse apenas algo mecânico, obrigatório. E infelizmente alguns chegam a pensar desta maneira, como se fosse apenas um requisito religioso. Mas não é isso, meus amados irmãos, que é o dia do Senhor, que é o dia de sábado. O dia de sábado deve ser vivido como um prazer. Citando novamente o puritano Thomas Watson, ele chega a dizer que o dia de sábado é como uma antecipação do céu. Nós devemos encarar o dia do Senhor, o domingo, como aquele momento em que o povo de Deus está, como no Apocalipse que nós acabamos de ler, reunido em comunidade, em assembleia santa, diante do Deus Todo-Poderoso, dizendo: glória, ó Senhor, a Ti, só a Ti pertence a honra, o louvor, a glória, o domínio. Este é o sentido do dia do sábado. É para isto que o Senhor criou este dia e o santificou, para que nós pensemos na nossa vida como um todo, no trabalho que nós fazemos ao longo de 6 dias, diante dele, primeiro mandamento, e na maneira como nós nos reunimos em Assembleia Santa, para descansar das nossas atividades rotineiras,
para descansar o nosso físico, para repousar, para tirar um cochilo, para contemplar a natureza, para ouvir o canto dos pássaros, para respirar o cheiro das flores, para ouvir boas histórias dos irmãos, para cantar louvores ao Senhor, para orar, para tomar um bom suco de laranja, sem ter a pressão de voltar para o trabalho, para poder colocar uma roupa mais leve, sem ter que tomar banho para ter de sair. É para isso que Deus fez o dia do sábado, para que nós possamos usufruir desta graça maravilhosa do Senhor, para que nós possamos viver alegres e respirar, para que na segunda-feira nós iniciemos novamente a nossa rotina de trabalhos, na presença do Senhor, trabalhando firme, dando bom testemunho, honrando o nosso Deus, para novamente, no dia de sábado seguinte, usufruirmos juntos com o povo de Deus das maravilhas que nos são oferecidas pelo Senhor. Com isto, meus irmãos, eu encerro esta introdução e convido os irmãos para que não faltem as demais exposições acerca deste mandamento, porque nós entraremos em alguns aspectos talvez mais curiosos, como, por exemplo, o que eu citei a respeito do dia de sábado, do domingo, dia do Senhor, a relação que há entre estes dois dias, e também tratar de aspectos mais práticos. As dúvidas que geralmente nós temos é: o que podemos fazer no dia de sábado? É correto isto ou aquilo? Eu pretendo tentar responder aos irmãos algumas questões mais práticas à medida que formos avançando na exposição. Mas por aqui eu quero apenas que nós guardemos no coração esta boa impressão do dia do Senhor. Que nós saiamos daqui, meus irmãos, com esta mensagem positiva de que Deus quer que nós vivamos na presença dEle com alegria, não como peso, não como algo mecânico, não como um legalismo que você precisa obedecer, mas com um prazer, com uma devoção do coração. Vir à casa do Senhor para ser preenchido por Ele, do seu Santo Espírito, e para poder devolver a Ele em ações de graças todos os benefícios que Ele nos concede ao longo de todos os dias que Ele nos permite viver. Que esta mensagem seja positiva aos corações dos irmãos e que nós aprendamos mais e mais a usufruir da graça do nosso Senhor Jesus Cristo em todos os seus mandamentos e especialmente neste, porque ele representa o verdadeiro descanso na pessoa e na obra do nosso Senhor e Redentor. Amém, meus irmãos.